Estamos começando mais uma videoaula para a disciplina de barragens. Hoje nós vamos ter o tema de dimensionamento de uma barragem de terra. Então eu vou estar vendo aqui com vocês tópicos relacionados ao dimensionamento do maciço e proteção superficial da barragem. Como primeiro tópico nós temos aqui o dimensionamento do maciço. E o primeiro item a ser dimensionado, gente, é a folga de uma barragem. Vamos ver aqui a definição. A folga de uma barragem é definida como sendo a diferença entre a cota do coromento e o nível máximo das águas. Então, vocês estão vendo aqui um modelo bem simplificado de uma barragem. Nós temos aqui a cota do coroamento, que é a cota máxima desse barramento. Nós temos a cota do talveg, que é a cota mínima dessa barragem. Nós temos aqui a cota da soleira, que é justamente a cota lá do vertedouro, né? Que mais? Nós temos a lâmina máxima de sangrias, né? Então esse vertedor ele vai ter um escoamento superficial e esse escoamento ele estatisticamente ele chega a um nível máximo, né, para um período de retorno, que a gente chama de HS, que é a lâmina de sangria. E aí, gente, a folga é justamente a diferença entre esse nível máximo que o nível das águas pode atingir e a cota do coromento. Então a folga vai ser essa, né, diferença entre esses dois níveis. Essa folga, gente, ela pode ser calculada empiricamente pela seguinte expressão matemática. Folga vai ser igual a 0,75 que multiplica h, onde h é a altura de ondas, mais v ao quadrado sobre 2g, onde v é a velocidade de ondas que se propagam no reservatório. Então, gente, a folga ela tem a finalidade justamente de dar uma segurança a mais ao barramento em função das ondas que acontecem, que surgem por ações dos ventos da região, né? Ações de ventos sobre o reservatório, sobre o lago. Essas ondas formadas elas terão altura h e se deslocarão a velocidade v. Então, pessoal, para cálculo da folga, é necessário avaliar dois parâmetros. Qual vai ser a altura dessa onda e qual vai ser a velocidade de deslocamento? Então, gente, a altura de onda h ela pode ser calculada por algumas equações empíricas, como, por exemplo, as fórmulas de Stevenson, que são em função do FET. O FET é outro conceito que nós vamos introduzir aqui. Nós temos aqui a barragem a ser projetada e nós temos o lago formado, né, na cota máxima de operação, né, que é a cota da soleira. Então, gente, o FET ele vai ser o maior comprimento em linha reta desde a barragem até esse ponto mais distante do lago. Então, pessoal, quando o FET for menor que 18 km, nós estaremos utilizando essa expressão matemática aqui. Para o FET maior que 18 km, nós utilizamos essa outra equação um pouco mais simples. Existem também algumas fórmulas mais precisas, como a fórmula de Mollington, que tem uma estrutura semelhante à do Stevenson, como vocês podem observar. A única diferença é que a fórmula de Mollington ela inclui aqui a velocidade dos ventos. Então, além do FET, como vocês podem ver, também é incluído aqui na equação outro parâmetro, né, para o cálculo dessa altura de onda. Essas equações, gente, elas são normalmente mais precisas e são menos conservadoras, certo? A tendência é que as fórmulas de Mollington dão alturas de onda menores do que as de Stevenson. Mas você tem, né, em contrapartida, a necessidade de saber qual é a velocidade dos ventos dessa região. O outro parâmetro que nós precisamos, gente, é a velocidade de onda. Então, a velocidade de onda ela é determinada pela equação de Gaillard, como vocês estão vendo aí, onde a velocidade vai ser 1,5 mais 2 vezes h, onde esse h é a altura de onda calculada pelas expressões, né, pelas equações anteriores que a gente acabou de ver. Então, pessoal, sabendo aqui a altura da onda, que você pode calcular pelas equações de Stevenson ou de Mollington, e a velocidade de onda, né, calculada pela equação de Gaillard, basta implementar naquela equação empírica e calcular a folga.
Existe ainda, gente, uma metodologia mais simples para o cálculo da folga, para a determinação da folga, né? Que é pela metodologia do Bureau of Reclamation. Então, também em função do FET, o Bureau ele estabelece aqui um quadro, né, uma tabela, onde para cada valor de FET você vai ter uma folga normal e uma folga mínima. Então, por exemplo, para um FET pequeno, né, menor que 1,5 km, a folga normal vai ser de 1,2 e a folga mínima de 1. E aí vocês podem perguntar o que é uma folga normal, o que é uma folga mínima e qual das duas eu devo utilizar no meu projeto. A folga normal, gente, e a folga mínima, ambas podem ser utilizadas sem problema nenhum. Isso vai depender se você quer mais ou menos conservadorismo no seu projeto. Por exemplo, se eu tenho um estudo básico muito superficial, com, por exemplo, os estudos hidrológicos com uma série histórica muito pequena, ou estudos topográficos não muito confiáveis, você pode utilizar a folga normal, né, que é um pouquinho maior, para te dar uma segurança a mais no seu projeto. Em contrapartida, se os teus estudos básicos foram bem executados, tem uma boa precisão, o estudo hidrológico tem uma excelente série histórica, os estudos de campo foram feitos de forma confiáveis, com uma boa precisão, e você precisa, por exemplo, fazer um projeto um pouco mais enxuto, mais econômico, você pode utilizar a folga mínima nesse caso. Então, fica muito a critério do projetista utilizar a folga normal ou utilizar a folga mínima para a implementação dessa metodologia do Bureau. Outro parâmetro que nós temos aqui, gente, é o cálculo da revanche. A revanche ela é a diferença entre a cota da soleira e a cota do coroamento. Então, é apenas um conceito que nós temos aqui. Então, a revanche ela vai ser a diferença da cota da soleira para a cota do coroamento. Ou seja, gente, nada mais é do que o HS, que é a altura da lâmina de sangria, mais a folga, né, que nós vimos anteriormente. Cálculo da cota do coroamento, gente. Então, fica fácil. O cálculo da cota do coroamento é apenas aplicação de geometria básica. Basicamente o que? A cota da soleira, que nós temos aí em função da hidrologia, mais HS, mais a folga. Ou, se vocês preferirem, nada mais é do que a cota da soleira mais a revanche. Também seria outra expressão matemática que você poderia implementar. Exercício 1, gente. A barragem Ilsu, como vocês podem observar aqui pela planta local, foi projetada para acumular cerca de 40,8 hectômetros cúbicos, ou 40,8 milhões de metros cúbicos, na cota máxima de operação 601, que é a cota do vertedouro, que é a cota da soleira. Com uma lâmina milenar de 2,7 metros e a cota do Talvec na 565, determine a altura máxima do maciço. Então, gente, vamos começar a resolver essa questão. O primeiro ponto aqui que eu vou fazer, gente, é o cálculo da altura de onda. Então, pessoal, para o cálculo da altura de onda, nós precisamos de algumas informações, como o FET ou a velocidade de ventos da região. A questão me dá o FET no valor de 4 km. Então, o FET aqui é de 4 km. A velocidade de ventos não é fornecida, então, apenas com essa informação eu só posso implementar, né, as equações de Stevenson para isso. Para 4 km, gente, nós vamos aqui adotar a seguinte expressão: H, que é a altura de onda, vai ser igual a 0,75 mais 0,34 raiz de L, onde o L é o FET, menos 0,26 raiz à quarta de L. Jogando aqui os valores, né, do L igual a 4 km. E aí, gente, o valor de entrada é em quilômetros mesmo,
na nossa expressão matemática. Vamos calcular aqui pela calculadora. Então, fazendo rapidamente aqui a conta do valor da altura de onda, nós temos aí que a altura de onda vai ser de 1,06. Então, gente, apesar da entrada ser, né, do FET em quilômetros, o resultado ele é expresso em metros. Próximo passo, vamos calcular a velocidade de onda. Para o cálculo dessa velocidade de onda, gente, vamos utilizar a expressão aí do Gaillard. A equação do Gaillard diz que a velocidade de onda vai ser igual a 1,5 mais 2 vezes h, onde h é a altura de onda. Então, a nossa velocidade vai ser 1,5 mais 2 vezes 1,06. Fazendo novamente o cálculo aqui, nós temos que a velocidade de 3,62. Então, mesma coisa, a unidade, né, do resultado é em metros por segundo. Bem, próximo passo, gente, nós vamos calcular, nesse item 3, cálculo da folga. Sabemos a altura de onda e a velocidade de onda, basta implementar na expressão matemática da folga. Então, a altura de onda foi 1,06 metros, a velocidade de onda 3,62 metros por segundo. A folga vai ser igual a 0,75, que multiplica h mais v ao quadrado sobre 2g. Então, substituindo os valores aqui na expressão, 0,75 que multiplica 1,06 mais a velocidade ao quadrado, 3,62 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, 9,81. Então, gente, novamente fazendo o cálculo bem rapidinho aqui. O valor da folga vai ser de 1,46. Ok. Então, pessoal, aqui é um esquema bem simples da barragem do Ion-Sul. Nós temos aqui a cota do Talweg, que é 565. Nós temos a cota da soleira, que é 601. Esses valores foram fornecidos na questão. Nós temos aqui o HS, que é 2,7, né, que é a lâmina de sangria. E aí nós temos a folga, que acabamos de calcular, no valor de 1,46 metros. Para o cálculo daqui da cota do coroamento, ele é basicamente essa cota da soleira, mais o valor de HS, mais o valor da folga que nós obtivemos agora. Voltando aqui para a nossa questão, próximo cálculo que nós vamos fazer, cálculo da cota do coroamento. Cálculo da cota do coroamento, nós vamos aí aplicar, né, a expressão matemática CC igual a CS, que é a cota da soleira, mais a folga, mais HS. Então,
a cota do coroamento vai ser aqui 601 mais 2,7, que é a lâmina de sangria, mais 1,46, que é a folga. Fazendo aqui a conta bem rapidinho desses valores, a cota do coramento deu 605,16. Então aqui cota do coramento 605,16. Se o projetista, gente, quiser arredondar esse valor, pode, sem problema nenhum, desde que seja para cima. Eu poderia adotar 605,20, por exemplo, sem problema nenhum, tá? Então, a altura da barragem nada mais é do que a cota do coroamento menos a cota do Talweg, geometria básica. Então, o último passo, que é o que a questão solicita, a altura da barragem. Neste ponto, a altura vai ser igual a cota do coroamento menos a cota do Talweg. Então, H vai ser igual a cota do coroamento, que é 605,16, menos a cota do Talweg, que é 565. Fazendo a conta aqui, temos aí que a barragem terá 40,16 metros. Então, a altura do barramento, 40,16. Ok, gente. A gente poderia também ter calculado a folga para aquela metodologia do Bureau of Reclamation, em função do FET. Para um FET de 4 km, a folga normal é de 1,8 e a folga mínima é de 1,5. Então, vocês notem, gente, que pela equação que nós utilizamos, o valor deu próximo da folga mínima, né, de 1,46. O que mostra o seguinte: a metodologia do Bureau, gente, ela normalmente é a metodologia mais conservadora. Então, se for utilizar este tipo de metodologia, tenha em mente que a obra ela pode ficar um pouco acima, né, do dimensionamento ideal, tá? Então, por ser um método mais simples, acaba sendo um método mais conservador nesse ponto. O próximo parâmetro que nós vamos ver, gente, é a largura do vertedouro. Então, a largura do vertedouro, gente, que é essa largura B, ela tem alguns fatores que podem influenciar nesse cálculo, nessa determinação. Como, por exemplo, o comprimento de percolação, a trabalhabilidade, né, ou facilidade de construção, de manejo desse material, a passagem ou não de rodovias e a altura da barragem. Entre esses 4 fatores, gente, a altura da barragem é a que mais influencia. Então, normalmente o projetista ele utiliza algumas equações empíricas em função da altura da barragem para determinar, né, a largura desse coroamento. Em outras situações, né, como por exemplo a passagem ou não de rodovias, eu diria que é o segundo fator que mais influencia na determinação dessa largura. A exemplo disso, gente, nós temos a barragem do Coronel, que é uma barragem que fica aí entre Antonina do Norte e Saboeiro. Então, gente, essa barragem é uma pequena barragem, a altura dela é muito pequena, e que pelo cálculo, né, da altura, a largura era para ter apenas 5 metros. Né? A largura do coroamento era para ser apenas de 5 metros. Mas como ela é uma passagem de veículos, né, ela faz parte aqui da CE, né, da CE 371, então a largura dela, né, foi projetada em função da utilização dela como rodovia. Então, atualmente ela tem 8 metros de largura. Então, esse é um dos fatores que podem influenciar, né, na determinação aí da largura do coroamento. Algumas fórmulas usuais, gente. Nós temos aqui a fórmula do Bureau
of reclamation, em que a largura do curamento é igual a 0,2 vezes H, H sendo a altura máxima da barragem, mais 3. Então, essa é a equação aí do Biot. Temos ainda outra equação, gente, muito utilizada, que é a equação do Nappen, em que a largura do curamento vai ser de 1,65 vezes raiz quadrada de H. E temos ainda a equação do Pries, onde a largura do coroamento vai ser de 1,1 vezes raiz quadrada de H mais 1. Dessas três equações, gente, a equação do Pries é a mais utilizada por ser a menos conservadora. Então, a gente vai ver aqui num exemplo, nós vamos calcular por essas três expressões matemáticas, mas vocês vão ver, gente, que as equações do Biot e do Nappen geralmente dão valores maiores para larguras de coroamento. Então, por que a do Pries é a mais utilizada? Pois ela é menos conservadora, ela te dá uma largura menor, e isso representa economia de aterro. Escolha da inclinação dos taludes, gente. Então, a experiência ao longo de décadas, né, em construções de barragens possibilitou, gente, a elaboração de um quadro onde fornecem as inclinações dos taludes de montante e de jusante. Então, dependendo do tipo de solo da barragem, no caso se for homogênea, ou até mesmo do próprio talude, né, no caso de barragens zoneadas, então dependendo do tipo de solo, você estabelece a inclinação do talude de jusante e de montante. Por exemplo, um solo muito comum utilizado para a construção de barragens é a areia argilosa ou um SC, segundo a classificação unificada, né, a classificação SUCS. Então, gente, para solos do tipo SC, a inclinação do talude de montante seria 1 para 2,5, ou seja, para cada metro na vertical, você teria 2,5 metros na horizontal. E para o talude jusante, 1 para 2. Então, para cada metro na vertical, você teria 2 metros na horizontal. Solos, por exemplo, como uma argila de baixa plasticidade, geralmente uma argila, gente, ela é um material mais compressível. Então, os taludes aqui são mais conservadores, né, em relação a solos mais pedregulhosos ou arenosos. Então, por exemplo, aqui o talude montante já estabelece uma inclinação de 1 para 3. Para cada metro na vertical, você tem 3 metros na horizontal. E a mesma coisa para o talude jusante, 1 para 2,5. Para cada metro na vertical, você teria 2,5 metros na horizontal. Outra coisa, gente, essa tabela aqui ela é em função de uma barragem que não é sujeita a esvaziamento rápido. Se a barragem for sujeita a esvaziamento rápido, as inclinações do talude de montante modificam, certo? Então, por exemplo, se a barragem for sujeita a esvaziamento rápido, uma areia argilosa do tipo SC, né, que antes a inclinação do talude de montante era 1 para 2,5, passa a ser 1 para 3. O CL aqui, por exemplo, que era 1 para 3, passa a ser para 1 para 3,5. E o CH e o MH, que era 1 para 3,5, passa a ser 1 para 4. Os taludes jusante nada modificam, certo? São os mesmos valores. Por que isso, gente? Vamos ver aqui o que é uma barragem sujeita a esvaziamento rápido. Nós temos aqui o modelo de uma barragem. Essa barragem ela vai sofrer percolação interna e vai se estabelecer, né, uma região de saturação, né, o maciço aí ele vai ficar parcialmente saturado. Que mais? O reservatório em si ele acaba, né, aplicando uma certa pressão hidrostática ao longo do talude de montante, o que o torna bem seguro, bem estável. Então, imagine toda essa massa de água que nós temos aqui, né, pressionando, né, o talude de montante. Então, em termos de estabilidade, esse talude não tem problema nenhum nessa situação, nessa configuração que vocês estão vendo. O que é o esvaziamento rápido? É a situação, gente, que o reservatório ele rebaixa de uma forma brusca, né, por um curto período de tempo. Esse rebaixamento pode ser provocado, por exemplo, por uma liberação pela tomada d'água, como vocês podem observar aqui pelo vídeo, certo? Mas o que caracteriza uma situação de esvaziamento rápido? A velocidade com que esse nível do reservatório
a montante ele rebaixa. Então, segundo Scherer, a barragem ela é dita que é sujeita a esvaziamento rápido quando a velocidade de esvaziamento ou de depressionamento, gente, é superior a 15 centímetros por dia. Então, quando a velocidade desse reservatório, desse nível d'água, é superior a 15 centímetros por dia, dizemos que essa barragem está sujeita a esvaziamento rápido. O que implica, gente, uma barragem ser sujeita a esvaziamento rápido? Bem, a pressão que nós tínhamos aqui do reservatório passa a não ter mais. Porém, o maciço ele ainda continua saturado. Por quê? Porque esse maciço, gente, ele é feito normalmente de um material bem impermeável. Então, pessoal, quando a gente avalia, por exemplo, a estabilidade de uma barragem como essa, em que você já não tem mais a pressão do reservatório e toda essa região do talude está saturada, essa saturação é uma solicitação a mais, provocando instabilidade no talude. Então, gente, o peso da água sobre a superfície potencial de ruptura é uma solicitação a mais para a desestabilização. E outra, o solo, quando saturado, gente, ele perde a resistência. Só para vocês terem uma ideia, gente, isso aqui é um vídeo onde eu mostro a retirada de um bloco deformado no município de Aquiraz. Um bloco, gente, de solo arenoso. Então vocês estão vendo aí o operador, né, tentando escavar, né, tentando retirar o bloco de areia. Não é um solo extremamente resistente, é apenas uma areia simples, mas ele está aqui no estado seco. Esse mesmo material, como vocês estão vendo aqui pelo vídeo ao lado, quando ele molhado, ele se desmancha fácil com a mão. Então vocês notem que é o mesmo solo, só que na situação seca ele ganha uma grande resistência e quando molhado ele perde completamente. Então, pessoal, numa situação como essa, o talude ele pode apresentar instabilidade, ou seja, o fator de segurança ser menor do que 1. Então, o que se faz? O talude ele é suavizado de forma que melhore a estabilidade. Então, um dos procedimentos que a gente ainda vai ver ao longo do curso, né, um dos procedimentos de melhoria de estabilidade é justamente você suavizar o talude. Ao suavizar o talude, você está aumentando aqui a superfície, né, o comprimento da superfície potencial de ruptura. Algumas fatias estão sendo deslocadas para a esquerda, que vão ter momentos aqui, né, com mudança de sinal. Isso aqui a gente vai ver mais especificamente na aula de estabilidade. Mas quando você suaviza o talude, o fator de segurança ele aumenta e aí você pode ter uma barragem estável. Em resumo, gente, só para deixar mais claro, essa escolha da inclinação dos taludes em função do tipo de material, gente, isso aqui não é definitivo. Isso é um pré-dimensionamento. A partir desse pré-dimensionamento, o projetista deve avaliar por meio de estudos de estabilidade se a inclinação escolhida no pré-dimensionamento está ok, certo? Se identificado no estudo de estabilidade que os taludes estão um fator de segurança muito acima do mínimo recomendado, ou se os taludes estiverem com uma resistência muito abaixo do mínimo recomendado, o projetista deve alterar a inclinação desses taludes. Isso a gente vai ver mais para frente, né, na aula de estabilidade de taludes. Exercício 2, gente. Defina a largura do coroamento e das inclinações dos taludes para a barragem ao sul, barragem que a gente acabou de fazer. Sabendo que o material de empréstimo trata-se de uma areia argilosa, um SC, e que uma simulação de esvaziamento do reservatório pela descarga de fundo previu um depressionamento máximo do nível d'água da cota 601 até a cota 565 em um período de 92 dias. Bem, gente, nessa questão 2,
primeiramente eu vou fazer aqui o cálculo da largura do coroamento. Para o cálculo da largura do coroamento, gente, nós temos três metodologias. Então eu vou fazer esse cálculo utilizando as três e comparar os resultados. A primeira metodologia que nós temos de cálculo é a do Bureau of Reclamation. Nessa metodologia, a largura, né? A largura do coroamento B vai ser igual a 0,2 vezes H mais 3 metros. O H, gente, é a altura máxima da barragem que a gente calculou na questão 1, que foi no valor de 40,16 metros. Então, a largura aqui vai ser 0,2, que multiplica 40,16, tudo isso mais 3. Ok. Fazendo a conta aqui rapidinho, nós temos que a largura do coroamento é de 11,03 metros. A próxima metodologia que eu vou fazer aqui com vocês, gente, é a metodologia do Nappen. É a metodologia também baseada, né, na altura máxima da barragem e que diz que a largura B do coroamento é 1,65 vezes raiz de H. Logo, B vai ser igual a 1,65 vezes raiz de 40,16. Calculando aqui novamente, por essa expressão, nós temos que a largura do coroamento é de 10,46 metros. A última metodologia que nós temos, gente, é o método Price para cálculo dessa largura. Então, gente, o método Price é uma equação mais simples, onde o B vai ser igual a 1,1 vezes raiz quadrada de H mais 1. Jogando aqui os valores, 1,1 vezes raiz de 40,16 mais 1. Fazendo aqui o cálculo, nós vamos ter que a largura é de 7,97. Então, pessoal, qual das três metodologias deve ser adotada? Qualquer uma das três, gente, são metodologias aceitáveis no cálculo de dimensionamento de uma barragem. Você nota que a do Bureau é mais conservadora, por ter um resultado maior. Porém, a do Price, gente, é a menos conservadora de todas. Então, essa metodologia normalmente é mais adotada para dimensionamento de barragens. E é a que nós vamos adotar. O próximo passo, gente, é avaliar a inclinação dos taludes. E para isso nós vamos calcular aqui a velocidade de esvaziamento do reservatório, nosso VE. Então, gente, a questão nos fornece alguns dados interessantes. Por exemplo, o ΔT, né, o tempo de esvaziamento, a questão me diz que é 92 dias. Ela me diz também que a altura da água inicial está na cota 601, que é a cota do vertedouro. E essa cota da água final vai estar na cota do Talveg, que é 565. Então, gente, para calcular a velocidade de esvaziamento é uma conta básica,
né, de variação de nível d'água pelo tempo. Então, a variação do nível d'água vai ser o nível d'água inicial menos o nível d'água final. A variação aqui desse nível d'água vai ser igual a 601 menos 565. Fazendo o cálculo aqui, nós temos uma variação de 36 metros desse nível d'água. Agora, calculando a velocidade, gente, de esvaziamento, o VE, vai ser igual a essa variação do nível d'água dividido pela variação do tempo. Então, a velocidade de esvaziamento vai ser igual a 36 metros dividido pela variação de tempo de 92 dias. Continha rápida aqui, 0,39 metros por dia. Ou a velocidade aqui de esvaziamento vai ser de 39 centímetros por dia. Ok, gente. Então, o que diz o Scherer? Né? O Scherer ele fala que para uma barragem estar em esvaziamento rápido, essa velocidade de esvaziamento é de superior a 15 centímetros por dia. Como a velocidade que encontramos aqui é bem superior, né, mais que o dobro, né, 39 centímetros por dia, concluímos que essa barragem ela está sujeita a esvaziamento rápido. Então, gente, a partir do Então, pessoal, a partir dessa premissa, nós vamos olhar aqui a inclinação dos taludes. Vamos procurar para barragem sujeita a esvaziamento rápido. O tipo de solo é um solo SC do talude, né? De ambos os taludes. Então, para essa situação, o talude montante vai ter uma inclinação de 1 para 3 e o talude jusante 1 para 2. A partir desses resultados, vamos jogar lá no nosso modelo, né, no nosso croquis dessa barragem. Aqui a largura do coroamento nós calculamos, né, no valor de 7,97. A inclinação do talude de montante foi de 1 para 3. Então, 1 metro na vertical, 3 metros na horizontal. E a inclinação do talude jusante, 1 para 2. Então, você tem aqui 2 metros na horizontal para cada metro na vertical. Proteção superficial. Nesse tópico, nós vamos ver aí as proteções do talude de montante jusante e do coroamento. O primeiro tópico que nós vamos ver, gente, é a proteção do talude montante. Essa proteção, gente, é necessária para que evite, né, o desgaste do talude montante sobre a ação de ventos, ondas, chuvas, animais, enfim. Então, algumas das proteções mais utilizadas, nós temos o hip-rap, que são blocos de rocha ao longo do talude montante, como vocês estão vendo aqui. Placas de concreto, como da barragem que existe no município de Itapajé, onde todo talude montante é protegido com placas desse tipo. Pedras rejuntadas e até mesmo asfalto. Então, por exemplo, a barragem de Sub, construída em 82 no Reino Unido, ela é toda feita aí com concreto asfáltico no talude de montante, como vocês podem observar pela imagem. Para obras de dreno de pé e proteção de taludes, que é o caso que a gente está analisando, em secadeiras, enfim, é normalmente utilizado rochas do tipo como gneiss, granito, basalto, gente. São rochas de grande resistência. Rochas como arenito e calcário e de resistência semelhante podem ser utilizadas para alguns casos. Então, gente,
o arenito e o calcário, eles têm em comum de serem rochas do tipo sedimentar. E como rochas sedimentares, normalmente eles não apresentam grande resistência. Porém, tanto o arenito como o calcário, gente, ele pode ter faixas de resistências, desde mais frágeis até mais resistentes. Então, desde que sejam rochas bem consolidadas, com uma resistência razoável, pode ser sim implementada como RIP-RAP sem problema nenhum. Como, por exemplo, a barragem aqui do Jaburu. Foi uma barragem construída em 83, e aí ao longo de 37 anos, o comportamento dessa obra tem sido satisfatório, sem muitos processos erosivos, né, num RIP-RAP todo feito em arenito. Bem, para o dimensionamento do RIP-RAP, nós temos algumas metodologias empíricas, entre elas a do Tennessee Valley. Essa metodologia, gente, ela define o RIP-RAP em duas espessuras. A primeira, que ele chama de E1, que é o enrocamento em si, e uma segunda, gente, é o E2, que é basicamente um filtro de transição, é um material de transição de um material mais grosso para um material mais fino, que é o solo compactado. Então não pode simplesmente colocar o enrocamento sobre o material fino, pois isso pode gerar alguns processos erosivos. A gente vai ver isso mais especificamente na aula de percolação pelo maciço. Então, gente, a espessura E1 ela é definida pela seguinte equação matemática: C vezes V ao quadrado, onde o C ele é um coeficiente em função da inclinação do talude e da densidade da rocha, e o V, gente, é a velocidade de ondas que a gente calculou lá pela equação de Gaillard. A espessura E2, gente, ela não é definida por uma metodologia de dimensionamento. Então, essa espessura E2, gente, é muito em função do processo construtivo, sendo normalmente empregado de 20 a 30 centímetros, onde metade dessa camada, gente, é areia grossa e a outra metade é brita. Então, pessoal, na verdade nós temos aqui uma espessura de um filtro de transição, né? Então você tem uma transição entre o material mais grosso, que é o enrocamento, e o mais fino, que é o solo. Então, normalmente você tem um enrocamento, 10 a 15 centímetros de brita, 10 a 15 centímetros de areia, e aí o maciço de solo, né, embaixo desse material. Aqui nós temos a determinação do C, que é em função da inclinação do talude e da densidade da rocha. E aqui nós temos a densidade de alguns tipos de rocha, basalto, por exemplo, a densidade de 2,85, do granito, 2,70, né, do calcário, do arenito, enfim. Então, gente, em função dessa densidade da rocha e da inclinação do talude, você determina o C por esta tabela. Outra questão, gente. 50% do enrocamento deve ser construído por uma pedra com peso superior a 0,52 vezes o delta vezes o E elevado à terceira. Então, gente, o peso de pelo menos 50% do enrocamento deve ser definido, né, por essa expressão matemática. A Army Corps of Engineers, gente, que é o corpo de engenheiro, corpo do exército. A Army Corps of Engineers, gente, é outro órgão que define, né, essa espessura do RIP-RAP, conforme vocês podem observar aqui. Então, em função da altura de onda, a altura de onda que nós calculamos lá pela equação do Stevenson, do Molitor, enfim, ele define a espessura do RIP-RAP e o D50 mínimo, ou seja, o diâmetro de pelo menos 50% dos blocos de pedra de enrocamento. Exercício 3. Faça o dimensionamento do RIP-RAP para a barragem Sul para a rocha de arenito, cuja densidade é de 2,5.
Primeiramente, nós vamos fazer aqui o dimensionamento do hip-hop. Para esse dimensionamento, gente, nós vamos utilizar a metodologia do Tennessee Valley. A metodologia do Tennessee Valley, nós vamos calcular aqui, utilizando a seguinte expressão. A espessura do enrocamento é 1 igual a C vezes V ao quadrado, onde C é um coeficiente e o V é a velocidade das ondas que nós calculamos lá pela fórmula do Gaillard. Bem, vamos analisar aqui a inclinação do talude, que é de 1 para 3, que é o talude montante. A densidade da rocha, a questão me dá que é 2,5. Então, o nosso coeficiente C, gente, vai ser 0,028. Bem, voltando aqui, a espessura do enrocamento é 1, vai ser igual a 0,028, que multiplica a velocidade das ondas, 3,62 metros por segundo, isso elevado ao quadrado. Fazendo a conta aqui, temos que a espessura do enrocamento é de 0,37 metros. Ok, gente. Então, essa é a espessura da parte de enrocamento. Então, pessoal, além do enrocamento, também temos uma faixa de transição, que é o E2. Então, o que se recomenda? Uma espessura de 20 a 30 centímetros. Vamos adotar 30 centímetros para a nossa questão. Essa espessura é 2, né? Ela vai ser areia e brita. Ou seja, 15 centímetros de areia e 15 centímetros de brita. Aqui, pessoal, nós temos um esquema mostrando, né, um croquis de como é que seria essas transições, né, como é que seria esse dimensionamento do hip-hop. Nós temos aqui uma camada de enrocamento, uma camada de brita e uma camada de areia. A camada de enrocamento, a espessura é 1, que foi 0,37, de brita 0,15 e de areia 0,15, né, somados dá os 30 centímetros do E2. Próximo passo, gente, já que nós estamos utilizando a metodologia do Tennessee Valley, nós também temos que calcular o P50, que é o peso que corresponde a pelo menos 50% dos blocos. Então, gente, o P50 ele vai ser igual a 0,52, que multiplica a densidade da rocha, delta, vezes a espessura do enrocamento, o E1 elevado ao cubo. Então, nosso P50 vai ser igual a 0,52, que multiplica a densidade relativa da rocha, que é 2,5, que multiplica a espessura que calculamos, 0,37 elevado ao cubo. Fazendo aqui o cálculo desse valor, nós temos que a espessura é de 0,066, né? Então, P50 vai ser igual a 0,0658, né? Fazendo com mais casas decimais. Isso em toneladas. Se a gente multiplicar por 1000, se nós multiplicarmos por 1000, teremos aí o P50 igual a 65,8 quilogramas. Então, pelo menos 50% dos blocos tem que ter esse peso aí especificado pela metodologia do Tennessee. Se utilizarmos, gente, a metodologia da Army Corps of Engineers, é uma metodologia mais simples, que é baseada pela altura de onda. A altura de onda que nós calculamos lá na primeira questão, gente, foi de 1,06, né? Que a gente utilizou até a metodologia do Stevenson. Então, para essa faixa, né, esse 1,06 está entre 0,60 e 1,20. A espessura máxima do hip-hop
é de 0,45. E o D50, gente, que é o diâmetro de 50% dos blocos, é de pelo menos 30 centímetros. Então, gente, esse seria o projeto do nosso RipRap. Uma espessura de 45 centímetros. O E2 não muda, você pode adotar os 30 centímetros que a gente adotou anteriormente, né? E o D50 seria de 30 centímetros, ou seja, pelo menos 50% dos blocos teriam que ter necessariamente 30 centímetros de diâmetro. Então, gente, essa metodologia, da mesma forma que nós vimos algumas outras metodologias semelhantes, né, de tabela, essa é uma metodologia conservadora. Proteção do talude jusante. Então, o talude jusante também, assim como o talude montante, ele deve ser protegido contra processos de intemperismo provocados por chuva, pisoteio de animais, enfim. Então, gente, que tipo de proteções são feitas? São proteções um pouco mais simples do que as camadas de enrocamento do RipRap. Normalmente, plantio de espécies vegetais, camadas aí de pedra, né, de brita ou seixo rolado, e também, junto com esse tipo de proteção, a inclusão de drenagem superficial para fazer toda a drenagem do talude de jusante. Então, gente, pode-se utilizar aí com materiais brita, como a gente observa aqui a barragem do Benguê, que todo o talude foi utilizado aqui uma camada de cerca de 30 centímetros de brita. Seixo rolado também pode ser utilizado, é muito comum, né, nas margens do rio ter a presença desse material granular. E aí, para tornar mais barato, é comum também utilizarem esse tipo de material como proteção granular, como é o caso aqui da barragem dos Sítios Novos, que fica em Calcaia, aqui no Ceará. Outro tipo de proteção também muito utilizado, gente, e que tem um custo muito barato, é a proteção vegetal, como a gente pode observar aqui na barragem do Angicos, em que tem um plantio de salsa, né, ao longo do talude. Proteção do coroamento também tem esse objetivo de evitar que o coroamento ele passe, né, sofra processo de intemperismo por chuva, por ventos, por pisoteio de animais e inclusive tráfego de veículos. Para pequenas barragens, gente, é comum nós utilizarmos algumas declividades, né, para drenagem. Pode ser de 1% para partir do centro, né, para montante ou para jusante, ou pode ser uma declividade só de 2% para montante. Camada de pedrisco ou de pissarra também podem ser utilizados aí para proteção do coroamento. Cerca de 30 centímetros já é o suficiente para a execução desse pavimento. Para grandes barragens é comum o coroamento apresentar alguns outros tipos de proteções, como por exemplo a presença de meio-fio. Aqui um detalhe, né, do projeto de um meio-fio padrão DENIT, um meio-fio de 30 centímetros por 10 de crista, né? Que mais? Drenagens, guarda-corpos, acostamentos, iluminação, enfim. Para a proteção do próprio pavimento, gente, para grandes barragens, você pode utilizar aí o cascalho, ou pavimentos em pedra tosca, ou até mesmo pavimentos asfálticos aqui, como a Barra do Jaburu, que tem um intenso tráfego na Serra da Ibiapaba. Para pequenas barragens, gente, normalmente o cascalho ou até mesmo pissarra já é mais do que o suficiente para proteção do coroamento, uma vez que pequenas barragens normalmente não são utilizadas para tráfego de veículos, ou ligações de cidades ou distritos, enfim.